Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas, começando aqui mais um AlphaCast. Diferente esse, né, Josi? Esse é um especial 25 anos, olha que coisa maravilhosa. Quantas histórias a gente tem para contar aqui e quantas histórias já passaram por essa mesa aqui também, por esses microfones. Estou aqui hoje com vocês, eu, Breno Magalhães, professor aqui da instituição, com ela, a Josi. Estamos de volta, né, Josi? Mais uma temporada. Exatamente. Breno já estava com saudades. E ainda mais para essa temporada, que é super especial. É uma temporada para a gente celebrar os 25 anos de história da Unialfa. E para a gente começar, não tinha maneira melhor. Hoje o nosso convidado é o nosso magnífico reitor, professor doutor Nelson de Carvalho Filho. Então, vou já passar a palavra para o professor, para que ele comece a contar para a gente um pouco do que eu sei que é muita história, é um baú, acho que é um tesouro, né? Com certeza tem muita coisa de história na instituição. Eu me lembro, inclusive, quando eu cheguei na Unialfa, acho que foi uma das primeiras pessoas, né, que eu ouvi falar. Eu lembro quando eu entrei, teve uma reunião com os professores e as boas-vindas do professor Nelson foram realmente, assim, algo que me marcaram. Eu nunca esqueci, na verdade, do que foi dito naquele dia. Então, fico muito feliz de recebê-lo aqui, professor. Muito obrigado. Fique à vontade para compartilhar com a gente os tesouros dessa história. Bom, Josi, Breno, é uma satisfação enorme estar com vocês nesse programa de abertura da celebração dos 25 anos, né? Eu sou muito grato pelo convite, por essa oportunidade, né? A vinculação da Alfa na minha vida é algo inseparável, né? A Alfa começou exatamente no mesmo dia que eu comecei no Grupo José Alves, né? Eu fui contratado no dia 3 de julho de 2000, exatamente quando começou o primeiro vestibular da Alfa. Naquela época eu ainda comecei a trabalhar na holding do grupo, né? Numa outra posição, eu era o diretor financeiro corporativo, mas já acompanhava a história da Alfa desde então, né? E um crescimento assim, uma evolução maravilhosa, fantástica. A gente sai de 3 cursos, como éramos em 2000, para quase 30 em graduação presencial hoje em 2025, fora os 10 programas de MBA, os 3 mestrados, o doutorado agora com a FADISP lá em São Paulo. Então, olhando, né, a história da Alfa, assim, no helicóptero de 25 anos, é algo realmente muito emocionante, né? Eu tive a satisfação de ser professor da Alfa. Em 2004, fui convidado a ser professor do curso de Economia. Fiz um semestre e meio no curso de Economia. E tive a honra de ser convidado pelo nosso presidente, né, o Dr. José Alves Filho, para assumir a operação em final de 2004, né? Dia 27 de outubro de 2004 foi quando eu tomei posse como superintendente, né? Então, é uma história que faz parte da minha vida, né? Eu completo 69 anos agora, no mês de maio, dos quais 25 foram dentro do Grupo José Alves e 20 dentro da Alfa, né? Então, é algo muito marcante na minha vida. Então, sinto-me honrado com o convite e muito feliz de estar compartilhando um pouco da minha história aqui com vocês e com os ouvintes, todos aqueles que participam e acompanham o programa. Coisa boa, uma honra nossa estar aqui também, né, com você. Um quarto de século, né? Eu lembro quando eu fiz 25 anos, uma vez um tio falou pra mim, você tem um quarto de século. E eu fiquei pensando como é longo você pensar dessa forma, né? O senhor estava lá em 2000, você lembra qual que era a maior dificuldade, assim, na época da instituição? Era o momento? Era a própria instituição? Era trazer os alunos? Você tem essa recordação? Lá em 2000, o grande desafio era a consolidação de uma proposta diferente para o ensino superior aqui em Goiânia, né? E nós nos apresentávamos como a melhor escola de negócios do Centro-Oeste, né? Então, sempre existiu um certo receio e uma certa resistência por parte do segmento educacional como um todo, você falar
da educação como um negócio, né? E então isso sempre foi um desafio bastante forte. Entendo que isso foi superado, né? Que isso foi superado pelas entregas de qualidade que a Alfa veio fazendo ao longo desses 25 anos, e que ficou provado de que é possível você tratar a educação como um negócio, fazendo as entregas com qualidade e não negligenciando a formação dos alunos, né? Afasta-se qualquer premissa de mercantilismo, que não era essa a proposta, né? E está comprovado pelos conceitos, pela evolução da Alfa, de que isso jamais passou pela mente dos mantenedores, né? Então, esse eu acho que foi o principal desafio, né? Quer criar um nome também, né? Uma marca forte, né? E essa marca realmente foi marcante. Sim. E ela nos acompanha até hoje, apesar de que hoje nós não somos só escola de negócios, né? Nós procuramos ter a ênfase de gestão de negócios em todos os cursos, para dar uma ideia de empreendedorismo que é perfeitamente possível a todas as carreiras, né? Mas sem ficarmos com aquele batismo de que somos exclusivamente uma escola com os cursos de negócios. Muito bom. Então, esse foi o principal desafio. Você lembra de alguma situação assim, Dr. Nelson, de alguma história que aconteceu muito inusitada, de quando você estava aqui, pode ser tudo, talvez de uma chuva que tenha caído um teto, ou talvez de alguma coisa muito inusitada que você viveu? Foram várias, né? Mas eu acho que a principal delas, e posso falar isso sem nenhum receio de cometer alguma inconfidência, até porque somos amigos hoje, né? Eu tive a grata satisfação de ser homenageado por ele na Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, em Goiânia, né? Foi a primeira manifestação que foi realizada entre os alunos, especialmente do curso de jornalismo, né? Que eram os líderes, e que a proposta, que era a reivindicação principal, era para nós entregarmos algo que nós já queríamos entregar, né? Só que, não sei por que razões, a comunicação entre nós e o grupo de alunos manifestantes não foi eficaz, e isso não ficou muito claro, né? Mas nós conseguimos superar aquele momento desagradável, né? Porque paramos a perimetral, colocamos um monte de coisa interrompendo o trânsito, mas quando nós pudemos sentar à mesa com o grupo de pessoas que estavam liderando a manifestação, ficou evidente de que tanto eles quanto nós queríamos a mesma coisa, né? E tudo começou por conta de uma rua que precisava ser pavimentada aqui ao fundo hoje é a nossa entrada número 3, né? E que nós queríamos pavimentar a rua, e eles também, mas só que nós tínhamos algo no meio que chamava-se prefeitura. A prefeitura não permitia que nós fizéssemos isso, né? Mas isso foi histórico, e acho que foi um ponto de amadurecimento importante, tanto para nós quanto para as relações com o curso de jornalismo. O Tyrone, né, que era o líder dessa época, se tornou uma pessoa extremamente próxima. Nós nos relacionamos, ele é Alfa de carteirinha, né? E ainda ontem falei com ele ao telefone, então foi um momento assim inusitado, né? Para mim, logo chegando, eu tinha acabado de chegar, isso foi em 2004, foi o avant-première, assim, com a manifestação dos estudantes na porta da perimetral. Esse foi o mais assim marcante. E professor, eu estou aqui comemorando também meus 9 anos de Unialfa, que bacana. Então eu vi... Eu fico tão feliz quando escuto essas coisas, que é bacana ficar 9, 10, 15, 30 anos, né? Eu acho, e aí é curioso, né? Assim, a Alfa é um lugar tão especial de se trabalhar, né? Assim, sabe aquele sentimento de se sentir muito bem, né? Eu acho que é uma coisa que... Verdade. E a gente compartilha isso, né? A gente vê os colegas no dia a dia e a gente olha e sempre esse sentimento, um sentimento bom, né? Certo. Então, isso é muito interessante. Isso para nós é valor, né? E é um valor que é perseguido pelo Grupo José Alves como um todo. Talvez nem todos os dias vocês têm acesso ao credo que a gente faz, né? Sempre que iniciamos as reuniões dos executivos, né?
Naquele credo estão sintetizados todos os princípios, os pensamentos da mantenedora e nós mesmos, né? Em relação ao respeito às pessoas, como profissionais, às equipes, à família de uma maneira geral. Para nós isso é valor, né? Fazer com que as pessoas se sintam bem aqui conosco. Exato, e eu já trabalhei em outros lugares com outras pessoas que já passaram pela Alfa e sempre foi unânime. É uma coisa que, quando a gente percebe essa coincidência, eu também já trabalhei lá, as pessoas sempre têm o sentimento de, nossa, era um lugar que eu gostava demais de trabalhar. Então, assim, é muito interessante ver essa cultura, né? E esse sentimento que segue os profissionais mesmo, muitas vezes, quando eles saem daqui. Mas eu vejo também nesses 9 anos que a instituição cresceu de uma maneira, enfim, assim, né, exponencial. Fenomenal. Né? Quando eu cheguei aqui, na verdade, estava naquele processo que logo ela se tornou centro universitário, então ela ainda estava como faculdade Alfa. E aí o que a gente percebe hoje é que, por exemplo, nos cursos de comunicação, hoje nós temos, né, o curso também na unidade do Bueno, que nós não tínhamos. Hoje a gente está com mais de 400 alunos. A gente tem um crescimento muito grande. Isso eu vejo em todos os cursos, quantos cursos novos. Como é que é esse desafio? Porque né, quem está lá, né, na parte de tomar decisão, eu entendo que tem muitos desafios, né? A instituição ela não cresce assim do nada. Como é que é esse desafio de a gente ir expandindo, mas conseguindo justamente manter ali os nossos valores, as nossas entregas? Agora, inclusive, né, já com a nova unidade da T1. Como é que funciona isso? Como é que são esses desafios de expansão? Eu entendo que o grande fator de a preservação dos propósitos da Alfa está fincado na estrutura, né? A forma como o desenho foi realizado, né? Então, a estrutura de direção dos gestores, as áreas que foram criadas com foco no acadêmico, no administrativo. O apoio ao acadêmico sempre foi prioridade por parte da mantenedora e obviamente, conosco não podia ser diferente. Você tem uma gerência de planejamento de operações para ajudar na parte de organização dos espaços acadêmicos. Você tem uma gerência de asseguração da qualidade, que apoia os professores e os coordenadores na gestão do curso, na organização voltada para a qualidade. Eu sei que tem todo um desafio em função da evolução dos tempos, né? A questão da economia, ela pesa bastante. Nem sempre a gente consegue atender todas as expectativas, né, das pessoas, mas sempre nós focamos em fazermos o melhor, né? E com respeito a todas as pessoas que trabalham conosco. E o foco no aluno, né? O aluno é o nosso diamante que nós precisamos estar o tempo inteiro lapidando para que ele se torne um profissional brilhante em qualquer área que ele deseje trabalhar. Isso para nós é a mola mestra, né? Nós sempre tivemos um pouco de resistência a sairmos muito fora das áreas que nós tínhamos já experiência, né? Focando nas áreas de negócios, porque queríamos consolidar primeiro o que nós tínhamos, né? Talvez isso tenha retardado um pouco o crescimento, né? Mas quando esse crescimento começou a acontecer, ele foi sustentado pela experiência acumulada anteriormente. Então, se vocês resgatarem na história da Alfa, os cursos tecnólogos foram os últimos a serem lançados. Os cursos de educação à distância foram autorizados mais recentemente. Isso teve uma razão de ser. Nós não queríamos partir para um novo projeto sem termos antes consolidado a história com os cursos que nós já tínhamos, né? E eu entendo que a resposta em termos numéricos, né, nós hoje somos mais de 9.500 estudantes conosco em todas as unidades, é uma resposta por aquilo que nós fizemos, né? Credibilidade, consistência
entre o discurso e a prática, o respeito às pessoas, de novo, né? Problemas todos temos, né? O que nos diferencia é a forma como nós tratamos os problemas, né? Então, isso eu acho que é a grande a mola que sustenta o crescimento da Alfa, e sem falar no apoio da mantenedora, né? Porque enquanto estamos com um número de matrículas mais baixo, né, como aconteceu durante muitos anos, jamais faltou o aporte financeiro e de logística por parte da mantenedora, né? Hoje nós estamos numa condição bastante melhor, mas ainda a mantenedora está conosco, né? Isso que eu acho que foi a condição básica para a gente conseguir chegar onde chegamos, né? Estamos felizes, temos muita coisa para fazer, tem muito trabalho, temos muitos problemas a serem superados, né? Mas hoje são problemas bons, né? Problemas, né? Falta de sala de aula, quebrar parede, essas coisas todas que vocês acompanharam bem aí, como é que foi o semestre passado. Eu estava pensando aqui que às vezes a gente gosta de sonhar, né? Eu acho que o grupo em si, ele deve ter um objetivo, que todo mundo pensa Sem junto. dúvida. Mas o Dr. Nelson, ele tem um sonho dele, assim? O que você queria ver, que aqui ainda não tem? Algum lugar que você queria que a Unialfa estivesse, que ela ainda não está? Eu entendo que a Alfa, ela está em passos largos para a realização do meu sonho. Meu sonho é que eu não estarei vivo para confirmar, né? É que a Alfa se torne uma instituição secular, né? Que ela ultrapasse os séculos, né? Que ela seja uma instituição que se sustente de geração após geração, né? Que é isso que faz uma instituição de ensino, que nos diferencia, às vezes, de uma empresa que trabalha com produtos de consumo, né? Que nem sempre o que é válido hoje será válido amanhã, mas a educação te permite essa coisa, né? De você se perpetuar, né? Sim. Então, o meu sonho é esse, né? E onde eu estiver, eu gostaria de ver a Alfa secularmente sendo festejada, celebrada, né? Eu acho que nós estamos num caminho bom, né? Para isso. Hoje não estamos mais apenas na graduação, nós fomos para os níveis anteriores de formação, chegamos ao ensino médio, que até então não tínhamos. Esse ano inauguramos o ensino médio técnico, né? Que é uma formação muito específica, mas nós já estamos no lato sensu desde 2000 eu sou egresso da Alfa, né? O meu curso de MBA eu concluí em 2005, né? Olha que bacana. Aqui na Alfa. E temos 3 programas de mestrado em Goiânia, um programa de mestrado em São Paulo, um programa de doutorado em São Paulo também, com a Escola de Direito. Estamos nos Estados Unidos, né? Acabamos de assumir uma operação na Escola de Línguas, né? lá na Flórida, e vamos avançar para o ensino superior lá também. Então, do ponto de vista de ocupação, de presença, né? Estarmos presentes em vários locais diferentes, ele já está sendo alcançado, né? E isso precisa ser sustentável, né? Isso vai ser sustentável na medida em que nós consigamos preservar a cultura, a organização de como a gente processa o ensino para ser transmitido para o aluno, né? Como é que isso acontece, a responsabilidade, né? nas entregas, a seriedade, né? Nesse aspecto, eu acho que nós estamos no caminho muito certo, vai dar certo. Muito bom. A gente estava aqui batendo um papo no começo, né? E aí o senhor falou que esse lugar aqui tem história. Muitas. E aqui, além de um estúdio de podcast, tudo é uma sala de aula também, Sem né? dúvida. Eu fiquei curioso para saber, né? Porque eu uso essa sala para dar aula, né? Nós fizemos aqui entrevistas importantes, né? Com autoridades, com políticos, com pessoas que interferiram no cotidiano nosso, né? Discutimos reforma tributária aqui, fizemos muitos fóruns
em várias áreas, área de tecnologia, área de negócios, área tributária, sempre com a cobertura do jornalismo da Alfa, né? Na biblioteca, salvo engano, devem existir ainda os CDs, né? Os DVDs. Sim. Com as filmagens todas que foram feitas, né? Então, tanto no estúdio de TV quanto esse estúdio aqui, tem uma história, está cravado nas paredes. Cravado nas paredes. Os professores que por aqui passaram, maravilhosos, né? Pessoas que têm uma história assim fenomenal. Então, o jornalismo é bastante forte aqui na Alfa. História. Imagina até para o próprio discente, né, que desperta alguma coisa na vida dele quando ele entra aqui, fala no microfone, se escuta depois, né? Tudo isso influencia. Esse sempre foi um ponto que eu ouvi dos professores de comunicação, né? Que o estudante às vezes chega com aquele glamour, né? De, eu vou ser um... né? Mas ele se esquece que antes disso ele tem uma jornada tremenda, né, para cumprir. E eu sempre fiquei muito admirado, né, com algumas mensagens, né, que as coordenadoras que antecederam vocês também falaram sobre o respeito à verdade, respeito ao fato, né, a lisura do fato, sem ter queda para cá ou para lá, a verdade, né? Então isso sempre pegou muito meu respeito pela profissão. Eu era executivo de outra área, né? Vim aprender aqui na Alfa. Então, eu acho que a área de comunicação tem muito a contribuir para o país, né? Verdade. E o senhor falou também que justamente não fica aqui 100% do tempo, né? Como é que é conciliar essa... Goiânia-Santos, né? Essa ponte aí. A gente está em São Santos Paulo faz tempo também, que eu não né? vou. São Paulo eu vou com mais frequência, mas Santos... Fui agora no feriado, mas então, é difícil. Goiânia é São Paulo, então, né? Essa ponte, porque nós temos a FADISP lá também, né? Não é fácil, não. É uma agenda bastante pesada, né? Mas a gente, quando assumiu uma posição como esta, você tem que... responsavelmente se esforçar para cobrir todas as áreas, né? E nós temos a FADISP lá em São Paulo, que tem um trabalho maravilhoso que está sendo desenvolvido sob a liderança da diretoria, dos coordenadores que lá estão, dos professores, que merece toda a atenção, né? Então, eu tenho procurado a cada 2 semanas estar lá, né? Mesmo que seja uma visita rápida, quando eles precisam que sejam mais longa, né, a permanência, eu fico mais tempo, mas tenho procurado estar lá a cada 2 semanas. E fora isso, aqui em Goiânia, nós estamos indo para a 3ª unidade, né? Já temos 17 polos de EAD espalhados pelo estado e também agora para fora do estado, que também requerem a presença da reitoria, né, para estar lá prestigiando, dando apoio, né, porque é o nosso braço que está lá na frente, né? Então, eu tenho procurado me organizar para isso, né? Eu reconheço que não tenho sido muito eficaz nesse processo, porque tem unidades que eu consegui visitar poucas vezes, né? Mas acompanho a vida deles o tempo inteiro pelos indicadores que eu recebo, né? Então, acho que tudo é possível desde que você se organize, né? Se você se organizar, você consegue cumprir a agenda, né? E para a gente estar recebendo o Dr. Nelson aqui também é uma grande honra de estar na sua agenda também. Esse momento aqui. Tá marcado já. E aí eu acho tão legal de ver o senhor aqui perto e te ouvir falar, e eu fico imaginando os próprios alunos da instituição, que quando forem assistir, falaram, nossa, Dr. Nelson tá lá, quem que é Dr. Nelson, né? E aí eu fico curioso para saber, assim, como é o senhor acordar e se motivar? O senhor tem rotinas específicas? Eu procuro, eu acordo sempre muito cedo, né? Tenho a minha rotina diária, né? Mas eu procuro manter a minha questão do exercício físico em ordem, né? Porque preciso disso. Mas sempre fui muito caseiro, né? Então a minha rotina é trabalho, casa, trabalho, ficar com a família, né? E cuidar do físico, da saúde. Essa que é a minha rotina. Eu faço as minhas orações todos os dias, não deixo de fazê-las, né? Mas, sobretudo, quando eu não estou aqui, estou em casa com a família.
Não tenho outra programação. O senhor acompanha essa complexidade da mente do jovem hoje, que tá tudo... A gente fala muito sobre isso, que as redes sociais influenciam e tudo, né? O senhor tem mensagens? Às vezes tem vontade de falar assim, nossa, tenho vontade de falar com esses jovens. Vontade de deixar uma mensagem para esse pessoal, de algum conselho, talvez? Da mesma forma que o jovem de hoje, né, de 2025, eu também já fui jovem. Uhum. E a minha juventude também foi uma revolução em relação à geração que me antecedeu, né? Anos 70, né? Anos 80. E o jovem de hoje não é diferente do jovem que fomos lá atrás, né? É óbvio que para as nossas mentes, né, quanto mais idade a gente vai tendo, você vai tendo uma dificuldade maior de entendimento de determinados posicionamentos, como é que você se posiciona em relação a essa ou aquela atitude. E o cuidado que a gente precisa ter é para evitar de fazer pré-julgamentos, né, em função do conhecimento e da cultura que você traz sobre aquela escolha que o jovem está fazendo hoje, né? Então, esse eu acho que é um aprendizado constante. Eu acho que ainda tem muito que aprender nessa área. Tem coisas que eu vejo e eu tenho que recorrer a outras. O que ele quis dizer com aquilo? Eu não entendi bem o código, mas acho que é normal, né? O importante é a gente saber entender qual a razão para aquela mensagem, né? Se a mensagem... teve um coordenador que trabalhou conosco aqui há muitos anos atrás e ele me deixou uma mensagem uma vez no corredor da Alfa, eu jamais esqueci, e ele disse assim para mim: professor, a gente tem que ter em mente que na relação professor-aluno a responsabilidade por ensinar é do professor. Com certeza. Né? Então, se o estudante ou o jovem está tendo uma atitude diferente daquela que nós gostaríamos que ele tivesse, a gente também tem que assumir a responsabilidade. Onde é que eu não fui eficaz ao ponto de mostrar para eles um outro caminho, né? Um caminho diferente do que ele está escolhendo, né? Então, eu acho que esse é o desafio, né? Fala-se muito hoje, fala-se não, comprova-se, nosso dia a dia, inteligência artificial está na nossa vida diária, né? Mas até mesmo para lidar com a inteligência artificial, nós temos que ter uma visão crítica, né? E uma abertura para poder fazer a crítica, para evitar equívocos, né? Se você fizer determinadas perguntas para 5 inteligências artificiais diferentes, para algumas as respostas vão ser semelhantes, mas para outras vão ser completamente diferentes, dependendo da origem daquela inteligência artificial. Tem até pesquisas já divulgadas sobre isso. Então, é sempre ter o olhar crítico. Acho que essa é a nossa obrigação, de mostrar para o estudante e para o jovem, né, de uma maneira geral, que ele nunca pode perder o olhar crítico. Não se preocupar com versões, procurar sempre os fatos verdadeiros para poder fazer o julgamento depois dos fatos. E não se deixar guiar por versões, né? Então, é por aí que eu vejo, com esse olhar crítico que eu tenho. Não concordo com muita coisa, mas eu sou quase 70, né? Então, é natural que eu tenha alguma dificuldade. Mas eu ainda procuro manter alguma juventude lá no fundo, mas eu procuro manter. E, professor, nesses 25 anos, né? Acho que a gente está falando de uma instituição de ensino, o ensinar, né? O que o senhor sente que a Unialfa te ensinou, assim? O que seria a essência desses 25 anos? Olha, a essência foi aprender a lidar com a área acadêmica, com a vida acadêmica. Eu também tive um colega e um grande amigo que trabalhou comigo no Grupo José Alves. Ele já está aposentado, ele foi vice-presidente do grupo. E quando eu decidi aceitar o convite do seu José para vir para cá, ele sempre me dizia: cuidado com a relação com os acadêmicos. Vá com calma. Você sai de um universo de relações corporativas, a vida na academia é um pouco diferente. E foram ensinamentos que me marcaram, e eu jamais esqueci, né?
O amigo que está me ouvindo sabe que eu estou falando dele, né? Eu acho que esse foi um aprendizado, né? Eu obviamente fui recebido em 2004 com muitas reservas, né? Eu cheguei de um eu tinha sido 35 anos executivo da área financeira. A minha relação com a academia tinha sido graduação e estava na metade do meu MBA, né? E hoje eu sou doutor pela FADISP, né? Uhum. Então, esse foi um aprendizado constante, né? De respeitar aquilo que os professores tinham a dizer, que os coordenadores tinham a dizer, procurar ser aceito de uma maneira humilde, de uma maneira respeitosa. Eu acredito que eu tenha conseguido, né? Esse é um orgulho que eu levo para a minha vida. Eu acho que eu consegui estabelecer uma relação com a academia respeitosa, sem ferir os meus conceitos, né? Eu sempre gostei muito de números, sempre tive muita facilidade com números, mas poder fazer uma tradução dos números a serem perseguidos de tal forma que as pessoas da academia não se sentissem ofendidas, né? Então esse foi um grande aprendizado. E um aprendizado tamanho que eu decidi fazer o mestrado e depois fazer o doutorado, né? Foi o estímulo que eu tirei das relações com a academia para eu continuar os meus estudos, né? Então isso foi muito bacana. E eu acho muito impressionante até comentar aqui, acho que o Breno nem sabe. A gente tem reuniões às vezes, né, para, por exemplo, falar vai mudar a grade, né? E o senhor Nelson está lá participando, vendo, falando de cada disciplina, né? Eu acho isso algo muito especial, muito significativo, porque é uma participação que muitas vezes eu sei que em outros lugares não existe isso, né? E você ter essa proximidade, né, de conseguir pensar os próximos passos do curso, repensar uma grade e estar com todo mundo envolvido, né? Até o reitor envolvido no processo. Eu acho isso muito significativo. Esse na realidade é o nosso core, né? Uhum. A gente pode ter muito êxito, mas pode ser um fracasso tremendo, né? Então, no momento que a gente está discutindo a mudança de uma matriz curricular, é uma decisão muito pesada, né? Uma decisão que a gente tem que pensar 10 vezes, né? E o nosso presidente, ele, até eu chegar aqui, né, ele fazia isso pessoalmente, né? Hoje ele ainda faz, mas em determinados momentos, quando nós sentamos para discutir, vamos mudar para essa linha ou para aquela, né? Porque a preocupação com o que a gente está entregando, né? Nós não queremos ser uma faculdade, jamais seremos, né, uma instituição de que pagou, passou. Jamais seremos, né? Já enfrentamos muitas dificuldades com os nãos que nós tivemos que dar, né? Mas preservando o nome da instituição, né? E eu, até quando eu fazia as cerimônias de colação de grau, eu sempre insisti em todas as minhas conclusões. Eu falava, a nossa responsabilidade é honrar o selo que cada estudante leva quando conclui o curso da Alfa, que é a marca que está no diploma. Então, o nosso dever é esse, é fazer com que a marca jamais se desvalorize ou se deprecie. E aí eu convoco os estudantes para nos ajudarem. Porque se eles estão lá fora e percebem que nós estamos desviando o rumo, a ouvidoria está aberta, os canais estão abertos, venham puxar nossas orelhas, né? Porque às vezes não estamos enxergando, né? Sim. Então essa responsabilidade, qualquer que seja a pessoa que tenha esse cargo, é função prioritária, ele não pode deixar nunca de olhar, né? Esse é um programa comemorativo, né, de 25 anos, e acho que o não faz parte também da história da instituição. Muito. O sim também. Eu fiquei curioso para pensar, tem alguma coisa que tira o sono do senhor?
Você deita assim e fala, nossa, eu tô preocupado com tal coisa. Todo dia. Já passou dessa fase? Não, todo dia. Aprender. Não, todo dia. Se eu acordar de madrugada, eu não durmo mais, né? Então, tem realmente, todo dia você tem assuntos que... eu gosto muito de correr, né? Eu até hoje ainda corro um pouquinho. Cansei de fazer reuniões correndo. Oh, coisa boa. Não fazendo reunião com a pessoa do meu lado, mas preparando a reunião que ia ser feita uma semana depois, né? Da mesma forma, dormindo, né? Às vezes você acorda com aquele problema na cabeça, você levanta com a solução dada, né? Então, isso é normal. Quem não consegue fazer isso, quem não tem esse... Às vezes... precisa dar uma olhada direitinho se está enxergando. Eu não consegui. Ao longo de 55 anos de trabalho, eu não consegui desligar completamente. Não consegui. É uma virtude. Eu tenho um amigo que fala assim, estou com muito problema, eu durmo. Eu não consigo. Eu acho isso maravilhoso. Estou perguntando porque o senhor, de certa forma, carrega esse nome sempre ao seu lado, né? A gente pensa no seu Nelson, pensa na Unialfa, parece que está tudo junto, assim. E é uma responsabilidade muito grande, assim, claro. né? Você parar pra pensar. Claro. Eu não sei o que te motiva, assim, que te faz acordar e querer fazer eu acho que é ter essa responsabilidade. É a própria responsabilidade. Né? Um ponto que é importante é a imagem que você transmite, né? A gente pode falar que anda de terno e gravata até hoje. Eu sempre andei de terno e gravata, porque a cultura do nosso grupo é esse, né? Os executivos do grupo usam terno e gravata. Existe uma rotina, que é a imagem da instituição que eu estou carregando, né? Quando eu vou a um evento, mesmo que seja um evento festivo, eu não estou lá sozinho. Estou eu e tem mais um monte de gente atrás de mim. Exato. Que eu estou representando. Então, até na vestimenta, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Para passar essa mensagem para a sociedade de uma maneira geral. E a conduta diária, né? Eu não posso fazer um discurso aqui e praticar completamente diferente quando dobra a esquina. Você tem que ser uma pessoa íntegra por completo, né? Então, essa responsabilidade eu tenho muito forte, né? E espero que eu esteja conseguindo cumprir bem esses objetivos. E essa cultura de educação aqui da Alfa, eu acho que também é algo que me encanta muito, e eu sei que é algo que vem de cima para baixo, porque senão não funciona, né? E é uma coisa que a gente vê os colaboradores. Isso eu percebi logo que eu cheguei aqui, eu já tive essa noção de que era muito diferente dos outros lugares que eu conhecia. Todo mundo era muito educado, todo mundo cumprimentava todo mundo, não importava o cargo. Então, se eu passasse pelo senhor, o senhor sempre me cumprimentou, nunca passou direto. Sempre com um sorriso no rosto, uma disposição. A mim mesmo, me encanta muito essa cultura. E você vê que as pessoas percebem. Outro dia eu topei com uma aluna, não conheço a pessoa, ela estava meio perdida. Precisava entrar ali, não estava conseguindo achar a central. E aí... ela foi, me perguntou, eu falei, não, vamos lá, o que você está precisando? Ela me falou, fui, acompanhei ela lá, ela parou e falou assim, nossa, vocês aqui são muito educados, todo mundo que me atende fala e me explica. E aí eu fiquei muito feliz. Aí ela era aluna, inclusive, de AD de jornalismo, inclusive. Eu não sabia, né? E foi uma coincidência. E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, que bacana, quando as pessoas, mesmo no pouco contato que elas tiveram, a aluna está começando agora, mas ela já pôde perceber isso. Eu acho que é muito gratificante, né? Imagino que para o senhor ver essa cultura se mantendo. É o credo do Grupo José Alves. Exatamente. Não pode ser só falado no início, ele tem que ser praticado no dia a dia. Nós já tivemos alguns dissabores aqui na instituição, com colegas que infelizmente não estão mais conosco, né, que não conseguiram se controlar em determinados momentos e que precisaram ser repreendidos. Claro que no particular, né, no privativo, essa conduta não conversa com o espírito da instituição. Então, se reposicione, reveja o seu procedimento, porque não é dessa forma que nós vamos nos relacionar com os colegas, né? Todas as pessoas aqui são importantes, sem exceção. Todas as pessoas. Porque você pode investir no marketing o quanto você quiser,
Mas se um aluno for maltratado, quando ele passa pela portaria, você jogou todo o investimento que foi feito no ralo. Né? Então, esse é um compromisso que nós temos que ter sempre, né? E é envolvendo todas as áreas. A gente não pode dizer que um dia ou outro alguém acordou mal, com o pé esquerdo ou com o pé direito, dependendo de que lado for, canhoto ou não. Todo mundo tem o seu dia ruim, vamos dizer assim. Mas isso não pode ser o ponto preponderante. Né? Eventualmente, tudo bem, mas todo dia não dá, né? Então, acho que o desafio da vida é você sorrir quando as coisas estão ruins mesmo. É claro. Né? Nessa que não tem dúvida. É a motivação de diário. Eu fui executivo da Petrobras durante 17 anos. E um belo dia eu estou chegando na holding da companhia, eu vejo uma tabuleta grande na parede, ainda era uma tabuleta de madeira, para vocês terem uma ideia. As 20 competências críticas de um bom executivo. Aí tinham 3 cores, amarela, vermelha e verde. Né? Conforme ia gradando a cor, você já sabia que ali é onde apertava o calo. Mas tinha uma que acho que serve de norte para todo executivo, para todo líder, né? É você controlar as suas reações quando você está ouvindo alguém. Porque a pessoa está te procurando, naquele momento, para ela, aquele é o problema que ela precisa resolver. Por mais banal que você possa achar, você tem que atender e evitar de fazer julgamento de valor com os olhos, com a boca, com o movimento da cabeça, porque para ela aquele momento é muito importante. Isso ficou cravado na minha vida, como formação de liderança, né? É você não fazer julgamento de valor para qualquer problema que alguém traga para você. Que para ele é muito importante. Para você pode ser banal, mas para ele é a decisão da vida dele. Então, esse tipo de ensinamento que a gente procura manter aqui na Alfa, todos os gestores de uma maneira geral, para não tomarem decisões impensadas, vamos dizer assim, né? E respeitar sempre tudo aquilo que chega para você, né? Muito bom. Estou curioso para saber particularidades da sua vida, Dr. Nelson. A gente pode fazer umas perguntinhas aqui? À vontade. O senhor estiver confortável em responder, o senhor Fica responde. Tem um hobby específico? Alguma coisa que você gosta muito de fazer? Eu gosto muito de surfar. É mesmo? Que coisa boa. Eu tenho minhas pranchas de surf guardadas na garagem lá em Santos. E eu, assim que for possível, pretendo voltar a pegar minhas ondinhas, né? Que maravilhoso. Não sou um surfista profissional, mas quando você está em cima de uma prancha durante 15 segundos, vale mais do que 1 hora de terapia. Maravilhoso. Né? Então, esse é um hobby. E fora isso, eu gosto muito de atividade física. E como eu disse, gosto muito de correr, de pedalar, né? Musculação não sou muito chegado, mas faço por obrigação. Sim. Mas esse é um hobby que eu tenho. Né? Olha, ninguém sabia dessa, eu não sabia dessa. Não sabia. Eu achei até que você estava brincando. Que bom que você... Não, tem fotos aí circulando, inclusive. Coisa boa. E o senhor tem escutado alguma coisa específica, assim, de música? Eu gosto muito de rock dos anos 90, anos 80, né? Aqueles mais tradicionais. Ultimamente eu tenho escutado muito Beatles, né? Vejo shows no YouTube recorrentemente, né? De novo, é o que eu gosto de Tem umas ouvir. Fases, né? Que a gente fica nessa, né? De ouvir muito mesmo. George Harrison, que eu adoro, aquele, para mim foi o melhor dos Beatles. Então, essas músicas que eu gosto muito de ouvir, né? Estou na fase de recuperar a memória das músicas do passado. Muito bom. Eu e minha esposa gostamos de dançar, de vez em quando a gente vai dançar um pouco, mas sempre procurando esse tipo de música. Né? Entendi. O senhor deixaria de ir em algum lugar por causa da música? Sabendo que o senhor gosta do rock and roll, você não iria em algum lugar porque... Na idade da gente, a gente começa a ser um pouco mais seletivo. Você não tem muito mais tanto tempo assim para perder, né? Então a gente procura ir onde a gente gosta, né?
preferencialmente. Nem sempre a gente acerta, mas a gente procura acertar. Um poder da escolha, né? Algum livro que o senhor leu recentemente que te marcou, que você desejaria indicar, alguma coisa assim? Eu tenho lido muito voltado para a questão das nações, né, de uma maneira geral. O último livro que eu li assim, de uma maneira mais dedicada foi o livro Por que as Nações Fracassam. Né? É um livro que trata bastante das escolhas, né? Das vocações de cada região, né? E as escolhas sobre os modelos econômicos, sociais, políticos, né? Para conduzir as nações. É um livro que eu recomendaria para todos, né? Mas eu leio muito a parte de legislação, de uma maneira geral, né? Mas esse é um livro que marca. Muito bom. Livro de cabeceira. Você quer fazer essa última pergunta final? Deixa eu só fazer uma para ele aqui, antes. Essa não. Tá. Eu gosto de fazer uma dinâmica nas minhas aulas quando eu chego, que é de perguntar para os alunos se eles têm algum segredo que eles gostariam de contar para as pessoas, né? Para quebrar o gelo. Claro. E eu descubro vários hobbies, várias coisas interessantes. Eu queria saber se eu poderia contar um segredo, assim, que talvez você nunca contou para ninguém da faculdade, mas que seria interessante da gente saber. Não tenho, assim, muitos segredos, não. Acho que um segredo que é bastante forte, né, que mudou a minha vida, que até chegar aqui no grupo José Alves, eu ainda não tinha conseguido fazer a minha pós-graduação. Eu terminei a minha graduação, acho que você não era nascido, né? Vocês com certeza não eram nascidos. Eu sou de 89. Então, eu me formei em 78. Né? Até a Márcia, que é a nossa gerente de secretaria, né, nossa procuradora institucional, precisava de apresentar um diploma para uma entidade aqui no estado. E eu não achava mais uma cópia do meu diploma. Tinha que ser o da graduação. Ofereci o do lato, do mestrado, do doutorado, mas não, tem que ser o da graduação. Aí eu tinha lá, estava guardado lá no quadro, lá atrás da minha parede, atrás da minha mesa, lá no escritório, lá em Santos. Aí fui lá, tirei o quadro, a assinatura já está até apagada. Olha só. Mas conseguimos tirar xerox tirar cópia, né? E mandar para a entidade. Então, eu só consegui dar continuidade aos meus estudos depois que eu cheguei no grupo, porque até então eu sempre trabalhei a uma distância aproximada de 100 quilômetros de onde eu morava, né? Até chegar aqui no Grupo José Alves. E a Alfa era caminho da minha casa, né? Então, eu vou fazer o lato sensu. Aí fiz o lato sensu, depois fui fazer o estrito, depois, né, terminei o doutorado. Então, se esse pode ser considerado um segredo, essa foi uma conquista importante que a Alfa já fez comigo lá atrás, lá em 2004. E te marcou bem, então. Em 2005 eu recebi o diploma. Muito interessante, né? Continuar essa jornada acadêmica aqui. E, professor Nelson, para a gente ir pro final aqui, eu gostaria que o senhor pensasse agora um exercício de objetividade para resumir a Unialfa em uma palavra. O que a Unialfa é para o senhor em uma palavra? Pode até olhar para aquela câmera ali. Uma palavra. A Alfa, pode ser duas? Pode. Uma palavra. A Alfa é educação de qualidade. Essa é a essência da Alfa, né? Qualquer curso novo que a gente lançar, a sociedade pode ter certeza de que antes nós fizemos um planejamento muito bem feito e uma seleção criteriosa, tanto da matriz, do conteúdo, né, quanto dos professores que vão conduzir essa matriz, né? E isso transcende, né, antecede muito a minha chegada na Alfa, né? Isso já está lá no berço, né? Então, essa é o grande ponto, né? Educação de qualidade. Eu sei que quem educa são os pais, né? Não somos nós, né? Nós ensinamos, né? Mas se a gente pode pegar emprestado um pouquinho essa função da família, né? Assumindo também que nós temos uma parte como educadores, né?
especialmente no ensino superior, que a gente vai formatando melhor aquele diamante, então seria educação de qualidade. Né? Muito bom. A minha... Eu acho que a gente fechou com chave de ouro nosso programa de comemoração aos 25 anos, né? Com essa estreia maravilhosa que, para mim, foi uma honra incrível dividir esse bate-papo com o senhor. Foi uma grande honra estar Obrigado com vocês mesmo. aqui. E fazer esse primeiro programa, e tenho certeza que vocês farão muitos outros. Tem muita gente boa aí para contar as histórias da Alfa, né? Tem colegas aqui de muito tempo de casa, conhecem no detalhe, né, a história da Alfa. Alguns, como eu estava comentando com a professora Josiane, já não estão mais conosco, infelizmente, mas fizeram parte dessa história inicial da Alfa, e que tenho certeza que a lembrança dos seus nomes deixará muito feliz em qualquer lugar que ele esteja. Com toda certeza. Né? Então, eu acho que isso que é importante. Professor Nelson, gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Realmente não tinha maneira melhor de a gente começar a contar um pouco, né? Reviver um pouco desses 25 anos da Unialfa. E quero agradecer também porque eu tenho certeza, né, Breno, que nós só estamos aqui, nós também só fazemos parte da Unialfa justamente porque, né, existe ali o senhor Nelson, existem várias outras pessoas, vários outros personagens aí também que ajudaram a construir essa instituição que hoje, né, com muito orgulho, faz parte também da nossa história. Então, fico muito feliz e agradeço demais o senhor pela... Somos nós que agradecemos e por vocês estarem conosco, sabe? Porque os espaços, eles são conquistados a cada momento, né? Então, se vocês estão aqui, porque vocês conquistaram o espaço de vocês, independentemente de quem sejam os executivos, né? Quem esteja no comando. Vocês conquistaram os espaços pela competência, pela sabedoria, né? E muitos passaram por aqui. Já tive muitos colegas de diretoria que ajudaram a gente chegar onde nós chegamos hoje, né? Hoje cada um tá num novo caminho, né? E isso que faz a história da instituição, né? A instituição não pode ser do fulano, do beltrano, do cicrano. Sim. A instituição é a instituição. Ela tem que ser ela tem que ter vida própria, né? E a gente luta muito por isso, né? Para não ter nada de personificado, né? É a instituição. É ela que vai prevalecer. Porque se ela for a Unialfa do Nelson, quando o Nelson se for, a Unialfa acaba? Não pode se acabar, ela tem que continuar, né? Então, é para isso que a gente tem que trabalhar todo dia. Excelente. Obrigado pela aula, professor. Que isso. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado e um abraço a todos e obrigado por aqueles que tiveram paciência de nos ouvir. Tem sim. A gente tem mais novidades vindo por aí toda semana, episódios novos aqui. Exatamente. Teremos muitos convidados, muita gente importante, interessante. Aproveita para marcar o sininho, curtir, dar o like. Ajuda a gente a fortalecer e fazer esse programa ser cada vez melhor. Um excelente dia para você e que qualquer hora que você estiver ouvindo. Vou pedir outra coisa, Breno. Vou te interromper. Pode ir. Conta a sua história aqui com a Unialfa, né? Boa. Compartilha com a gente nas redes aí um pouco da sua história. E quem sabe, né? A gente traz algumas pessoas para aparecerem aqui. Maravilhoso. Também, né? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, muito obrigado, gente. pessoal. Muito obrigado.